Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos e Isabela Martins. Então você já sabe, é o nosso programa de fim de mês, o especial Pergunta com os Ouvintes. Minha querida amiga, muito boa tarde. Olá, Andréia. Olá, queridos ouvintes. Boa tarde. Vamos lá começar mais um programa de perguntas e respostas sobre essa doutrina. E a gente sempre reforça o convite, participe, mande a sua pergunta, sua dúvida sobre a doutrina, que a gente sempre tem no final do mês esse programa especial, onde respondemos essas perguntas, assim como vocês podem mandar sugestão de temas que a gente vai trabalhar tentando atender essa sua solicitação. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Previne-te contra a angústia. Esta tristeza molesta, insidiosa, contínua, arrasta-te a estado perturbador. Essa insatisfação injustificável, perseverante, penosa, conduz-te a desequilíbrio imprevisível. Aquela mágoa que conservas, vitalizada pela revolta sem lógica, impele-te a desajuste insano. Isso que te assoma em forma de melancolia que aceitas, empurra-te a abismos sem fundo. Isso que aflora com frequência, instalando nas tuas paisagens mentais depressão constante, representa o surgimento de problema grave. Aquilo que remóis, propiciando-te dor e mal-estar, impele-te a estados infelizes que te atormentam. A angústia possui gêneses, várias. Procede de erros que se encontram fixados no ser desde a reencarnação anterior, como matriz que aceita motivos verdadeiros ou não para dominar quem deveria envidar esforços por aplainar e vencer as imposições negativas e as compulsões torpes. Realmente, não há motivos que justifiquem os estados de angústia. A angústia entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator positivo de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o espírito. Rechaça a angústia, pondo sol nas tuas sombras problemas. Não passes recibo aos áulicos da melancolia e dispersa com a prece as mancomunações que produzem angústia. Fomenta a paz, que é o antídoto da angústia. Exercita a mente nos pensamentos otimistas e cultiva a esperança. Trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber. A paz é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Jamais duvides do amor de Deus. Fixado no propósito de crescimento espiritual, transfere para depois o que não logres agora, agindo com segurança. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Mensagem: Angústia e Paz. Pelo Espírito Joana de Ângeles. Livro Alerta, Editora Leal. Psicografia Divaldo Pereira Franco. Voltamos após esse breve intervalo, onde ouvimos um momento de reflexão e já vamos engatar a nossa roda de conversa de hoje. Solta a vinheta, Tati. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, minha amiga Isabela, preparada para a gente responder as perguntas dos nossos ouvintes? Preparadíssima, espero, né, pelo menos. O que a gente faz é tentar, porque a gente estuda hoje junto. Boa tarde.
Aqui é a Tânia, a velha amiga de vocês, e hoje eu tenho uma pergunta para vocês duas, Andréia e Isabela. O que é um choque anímico? E qual é a importância dele? Legal. As perguntas estão ficando difíceis. Esse povo está mandando agora só pergunta séria, né, André? Estão estudando, e acho muito bom, porque a gente também se bota, porque às vezes a gente estuda e vai passando o tempo e acha que sabe e não sabe não, gente. Tem que estar sempre revisitando os conteúdos. Choque anímico, que a nossa querida Tânia está nos perguntando, tem a ver com mediunidade, nas reuniões mediúnicas. E o que é isso? É toda a contribuição que o médium dá ao espírito comunicante. Porque como assim, Andréa? O espírito vem, quer ele sofredor, quer ele um obsessor, ele vem com sua carga de sentimentos, a sua demanda, e o espírito, naquele contato que há de perispírito a perispírito, porque o espírito não entra no médium para dar comunicação, é uma qualidade do perispírito, que é de expansibilidade. O perispírito do médium cresce, é como se fosse sair do corpo dele, para poder entrar em contato com o perispírito do espírito, que quer se comunicar, e esse contato, ele já tem aquele... É o que a gente chama desse choque anímico, ele recebe aquela carga animal mesmo do médium, porque ele não tem, né, o espírito, então ele já dá aquela percebida que talvez ele não está aqui, porque muitas vezes, meus irmãos, tem espíritos que estão há milênios e não tem ciência que ele é espírito, que ele se vê, ele acha que ele ainda está aqui na carne. Muitos deles reclamam que fala e as pessoas não respondem, porque ele se vê. E é tão material ainda, nós somos ainda, nós quando espírito aqui encarnado nesse planeta de pós-situações, somos ainda muito materiais. Então ele ainda se vê, se acha que está no corpo de carne. Então esse choque já dá essa contribuição dele perceber uma diferença. E aí o próprio acolher do médium já vai, se eu não me engano, não me lembro agora quem falou, mas acho que é André Luiz, que o médium é o primeiro dialogador, porque ele já vai envolvendo o espírito, se ele está em dor, já dá aquele acolhimento, se ele está irritado, já dá aquela acalmada, então ele já vai, é aquele primeiro contato de carinho, de acolhimento que o espírito recebe. Então é essa função dele ter se perceber, né, e já ser atendido, já ser tratado pelo médium, porque ele vai, com esse choque anímico, ele já vai se percebendo, aí ele já vai ser orientado, e aí a equipe espiritual consegue trabalhar depois com esse espírito, porque a reunião mediúnica é só um contato, a gente não resolve o problema do espírito ali, mas ele é orientado, a gente escuta a demanda dele, a gente faz aquele trabalho, e a espiritualidade é que, de fato, vai trabalhar com ele e auxiliar na sua necessidade. Isso é um pouco disso mesmo, André. Agora, uma coisa que eu acho super importante a gente esclarecer, porque tem pessoas de todos os níveis de conhecimento da doutrina que ouvem a gente, né, e estão aqui nos assistindo. Acho que a coisa importante de esclarecer é o que é animismo, né? Animismo é aquilo que vem da alma, né? Aquilo que vem de você. E eu acho que, inclusive, esse é um ponto de bastante controvérsia, né, dentro da doutrina, porque algumas pessoas acham que, por exemplo, numa comunicação mediúnica não deve haver animismo. O que seria o haver animismo? Uma comunicação mediúnica legítima, digamos assim, né, é quando você de fato traz uma comunicação de outro espírito. Então, mediunicamente, vocês lá, utilizando esse processo que a Andréia acabou de relatar, você traz essa comunicação de outra pessoa. E animismo seria o quê? Quando eu trago à tona uma comunicação, um conhecimento que na verdade estava dentro de mim, ali no meu subconsciente, adormecido, mas que faz parte de mim, espírito, né, que estava lá adormecido e que eu trago e conto como se fosse uma comunicação mediúnica, mas não é nada mais, nada menos do que animismo. Aí existem algumas correntes dentro da doutrina espírita que acham ou defendem que uma comunicação mediúnica legítima não deveria haver nada de animismo. Porém, no meu entendimento leigo e pouco, eu compreendo que não existe essa possibilidade, né? Por mais que você traga uma comunicação limpa, legítima,
vai ter animismo, porque passa por você. E sendo você um vaso, né, um instrumento que traz essa comunicação, é impossível que você não dê um pouco de você, seja no uso das palavras, seja na forma de conseguir passar aquela mensagem, né? Tem uma coisa dentro da doutrina espírita que é o entendimento de que eu não consigo falar de algo que eu desconheço. Tanto que o Divaldo, para psicografar a série psicológica da Joana de Ângeles, lhe foi exigido por ela mesma que ele estudasse psicologia, porque seria muito difícil para ele trazer tanto conhecimento muito específico sem um aprofundamento, sem um conhecimento mínimo sobre aquilo ali. Então, para que a gente possa trazer essa comunicação, existe sim um pouco de animismo. Às vezes é a forma, ele vai dizer, por exemplo, sei lá, uma coisa boba, como, voz me sei, você traduz para você atualiza aquela linguagem, você fala da forma como você se expressa. Então, existe a comunicação mediúnica, ela também tem um pouco de animismo. Então, só esclarecendo esse ponto. O que seria, então, esse choque anímico? Esse choque anímico é exatamente como a Andréa colocou, não tem muito mais o que explicar. Quando se dá essa comunicação mediúnica entre você, né, entre o médium ostensivo e aquele espírito comunicante, nesse momento em que ambos se encontram para que aquela comunicação aconteça, existe uma troca ali entre ambos. E aquele espírito desencarnado se beneficia desse animismo que o espírito encarnado possui em muita quantidade. E isso lhe beneficia de inúmeras formas. Então, às vezes, espíritos que ainda estão muito embrutecidos, muito animalizados, no momento em que ele se manifesta numa reunião mediúnica e tem contato com aquele médium comunicante, ele toma um choque anímico, e isso lhe auxilia de diversas formas. Ajuda no restabelecimento, no reparo do seu perispírito e uma série de outras coisas que aquele contato faz. É como quando você está doente e alguém que você gosta muito vai lhe visitar e ela passa aquele ânimo, e quando termina a visita você se sente até um pouco melhor, menos adoentado. É mais ou menos um comparativo grosseiro, claro, isso que beneficia o espírito com esse contato anímico com o médium, né, encarnado. A gente não pode perder as oportunidades, né? Esse daqui puxou outras coisas da gente estar falando. Hoje, nos estudos da mediunidade, o MEP, por exemplo, que é Mediunidade, Estudo e Prática da FREB, se usa muito, nem tanto mais mediúnico, e sim medianímico, justamente pelo que você falou. Isso. Porque sempre vai haver a contribuição do médium, né? Não é uma coisa assim pura, límpida, só do espírito. A ideia é dele, mas tem o colorido do médium. Chico sempre começava as cartas, mãezinha querida, era dele. Sim. Mas não era assim uma maldade, mas era como tu acabou de falar, o espírito dá aquela mensagem, você coloca nas suas palavras, às vezes consciente ou inconscientemente, um arquivo que você tem. Então, como ele era muito carinhoso, tinha esse pensamento, então já começava a querida mãezinha. Às vezes o espírito nem tinha essa forma de falar com sua mãe, mas era o colorido que Chico dava. E assim sucessivamente, sempre vai ter a contribuição do médium. Então, hoje se usa mais medianismo. E esse preconceito que tem com o animismo é muitas vezes falta de estudo, sabe, Isabel? Porque se confunde animismo com misticismo. Misticismo é você fingir. Quer o espírito mistificador, que está fingindo ser alguém que ele não é, quer o médium, que não tem ninguém aqui, que ele diz, eu não posso, como assim numa reunião não dá nenhuma comunicação? Ele, de livre, espontânea vontade, fingiu uma comunicação. Isso é misticismo. Animismo é ânimo, vem dele mesmo. O fato dele trazer aquela carga, aquela bagagem, muitas das vezes a gente é médium de nós mesmos. Como bem a Isabela falou, o animismo não é uma comunicação mediúnica, mas é o espírito que aquele espírito encarnado está necessitado de botar para fora aquilo tudo, e ele bota, e ele da reunião mediúnica tem que ser atendido com um espírito, porque ele ali está na condição também de espírito necessitado de ser atendido. E o médium é inconsciente, ele está crente que está ali a serviço do trabalho, ele está ali passivo para o trabalho, mas ele está sendo dele mesmo, está se limpando.
né? Isso. É aquilo que a gente fala, aquela viagem interior, ele está dando ali. Talvez ali que ele está conseguindo. Então, essa a grande diferença. Então, tem que ser trabalhado e ele tem que ser auxiliado como tal, que ele está ali, e vamos estudar para a gente, que é o que a gente propõe aqui, né, na gente, para desmistificar esses detalhes que a gente não tem esse conhecimento e acaba achando coisa que não é, não dando os devidos nomes, né, Isabel? E André, só para deixar claro, gente, existe a possibilidade de você trazer uma comunicação que não tenha nada de animismo? Existe, mas ela não é o comum. É só isso que a gente quer esclarecer. Não é o que acontece comumente. Mas existe essa possibilidade? Sim, existe. Raras vezes, excepcionais, mas existe sim. Em que o médium é totalmente anulado para trazer aquela comunicação. Vamos a mais uma? Eu acho que essa daqui foi muito boa. Nos ajudou a esclarecer diversos pontos. Bom dia. Como acontecem as comunicações com os espíritos? O espírito entra no corpo de alguém ou o quê? Meio que a gente respondeu. Quem mandou essa pergunta foi a Lara. Ai, Lara, eu acho que a Andréia meio que respondeu mesmo essa pergunta. Essa comunicação, inclusive esse termo, por exemplo, eu sempre também, quando dou aula, André, eu sempre tento tirar o uso da palavra incorporação, porque ela dá uma ideia equivocada de que o espírito entra e fala, né, através do seu corpo, e não é isso que acontece. Isso ficou muito no imaginário das pessoas, Bela, por causa principalmente do Ghost, que é um filme muito popular, e aí ele entrava nela assim, inclusive até ficava com a aparência dele, né? Mas vamos entender que isso é uma licença poética para poder ter o enredo do filme. Exato. Então, assim, gente, não existe essa possibilidade porque Deus não derroga as suas próprias leis. E a lei da física está aí, já foi provado que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sendo assim, não existe a possibilidade de dois espíritos estarem ao mesmo tempo ocupando um único corpo, tá bom? E aí, o que acontece? Como é que essa comunicação acontece, Lara? O médium, no momento daquela comunicação, ele expande o seu perispírito e esse perispírito entra em comunicação com o perispírito do espírito desencarnado. Lembrando, o que é perispírito? O perispírito é o envoltório do espírito, é aquilo que dá a forma humana, por exemplo, ao espírito. Então, existe esse encontro de perispíritos onde essa comunicação se estabelece. Então, é como se eu entrasse em sintonia mental, é uma sintonia de pensamento, gente. E eu me sintonizo. Isso quer dizer que o médium ou o espírito, por exemplo, tem que estar aqui, porque a gente geralmente tem essa imagem também, né? O espírito parece que está aqui só para... Não, ele pode estar distante e ainda assim essa comunicação vai acontecer, porque existe uma sintonia ali de pensamento naquele momento e você consegue interpretar o que ele está querendo dizer, visualizar o que ele está vendo, você consegue sentir o que ele está sentindo. Então, muitas das vezes, em reuniões mediúnicas, por exemplo, aquele espírito, por exemplo, morreu pegando fogo. E o médium sente aquela sensação, o calor, gente, está muito quente, está quente, eu estou sentindo que eu estou pegando. E ele tem todas aquelas sensações. Por isso que o médium, ele acaba, muitas das vezes, é um desgaste, né? É um trabalho desgastante que exige do médium mudanças morais para que ele não sinta tanto esses fardos, né? Que é trazer essas comunicações, porque, em geral, os espíritos que vêm se comunicar não são espíritos evoluídos, são espíritos aqui que estão na nossa mesma faixa vibratória, e lidar com todo esse cabedal de informações não é tão simples. Então, exige do médium uma mudança de postura para que ele saiba lidar com todos esses fatos sem se envolver, sem se abalar, entendendo que ele fez o que era possível e que agora aquele espírito vai continuar sendo auxiliado pela equipe espiritual. Então, essa comunicação não é uma incorporação, o espírito não adentra em você, não fala pela sua boca, é uma comunicação mental que acontece ali entre os espíritos. Então, só para contribuir, começa com o médium se concentra para favorecer o transe mediúnico, que é um estado entre a vigília e o sono, um entorpecimento, vamos dizer assim, que aí vai ocorrer essa sintonia e ele vai poder, nessa passividade, dar a mensagem
do espírito. E as sensações que o médium sente, como a Isabela falou, é tudo superlativo, a gente percebe que não é nosso. A dor é mais doída, a fome é mais fome, a sede é mais sede, o calor é mais calor, porque os médiuns que estão começando sempre ficam com esse medo, será se é meu, se não é? Mas é só prestar atenção nas sensações que você vai ver que é uma dor que chega de repente, muito forte. É uma sede que, meu Deus, que sede é essa? São sensações que você nunca sentiu normalmente. Aí sim você consegue, nesse praticar, porque é necessário sim a prática, aí você vai percebendo a diferença do que é seu e o que é do espírito. Com isso, a gente vai a um breve intervalo, vamos ouvir Sonhos com o Grupo que Atua, e já que a gente volta. Os sonhos passam nos olhos, passam nos olhos. Os sonhos passam nos olhos, nos olhos. Pra que chorar, pra que sofrer, se o mundo dá voltas? Por que não tentar, por que não querer? O medo te sufoca, te sufoca. Mas a vida não é assim. Há caminhos que adentram o ser em mim. Meus sonhos passam dos olhos, passam dos olhos. Meus sonhos passam
Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Isabela estamos respondendo as perguntas de vocês. Mais uma. Olá, me chamo Luzivete e a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o Espiritismo é uma religião? Essa a gente até já respondeu, mas como ela é muito polêmica, a gente volta a falar dela, né, Bela? Revista Espírita, acho que 1863, eu me lembro que em novembro. Kardec tem um discurso dele que ele começa justamente fazendo essa pergunta, se a doutrina espírita é religião. Aí ele responde com duas perguntas. Depende do que você entende como religião. Se você entende religião como clero, aquelas ordenações, dogmas, as práticas rituais exteriores, toda essa coisa que a gente vê, a doutrina espírita não é religião. Mas se você entende que religião seria o sentido filosófico, original, que é religar a criatura ao Criador, sim, ela é religião porque o propósito dela é nos religar às leis naturais, às leis de Deus, seguindo os passos do Cristo. Então, qual é o seu entendimento de religião? Né? Já teve grandes estudiosos, Bela, que eu vi que não entendia a doutrina espírita como religião, assisti, eu fiquei vendo aqueles questionamentos, os argumentos, fiquei, tudo bem. E hoje já vi vídeos atuais, a pessoa já dizendo, não, justamente com essa explicação, não, e tal. Então, é muito pessoal, né? Mas vamos pensar, se nós seguimos o Cristo, nós somos cristãos, seguir a moral, mas realmente o Cristo vem nos trazer justamente essa moral, para a gente poder voltar até essa conexão com o Pai, deixar essas práticas exteriores que foi o que ele combateu das leis de Moisés. Até que ele disse, eu não vim destruir a lei, e sim colocar lá a termo, a prática. É o que a doutrina se propõe. A gente se religar ao Pai, às suas leis, enfim, a evoluir, progredir e ascender a ele, ser perfeito como ele, logicamente, relativo e não absoluto. Sim. E aí ele não seria um. Bela? Sim. E Andréia, eu estou aqui te ouvindo e pensando, eu nem sei por que existe polêmica, né, com relação a isso, assim, tem certas coisas que, enfim, as pessoas gostam de problematizar, né, é muito simples, como você colocou, depende de qual a interpretação que você dá para a religião. Mas, olha, sinceramente, até quando eu penso mesmo no sentido de dogmas, eu vejo que hoje o movimento espírita faz a doutrina espírita uma religião. Por isso é que, às vezes, eu gosto, por exemplo, no meu centro, a gente tira algumas práticas de vez em quando, para sacudir, para que as pessoas entendam que aquilo não é necessário, que a gente pode até fazer, mas ela não é necessária. E agora, assim, é incrível como a gente se acostuma com certos rituais e quando aquilo é quebrado, você sente falta. E você, meu Deus, mas como assim não tem mais tal prática aqui? Eu vou dar um exemplo, né? Lá no centro, por exemplo, alguns anos depois que eu comecei a frequentar, tiraram o livro de vibração. E aí falaram, não, mas como, gente, que não tem mais livro? E agora? Como é que eu quero? Aí a gente começou, durante as palestras, os avisos, falaram, olha, pessoal, peçam nesse momento, esse momento aqui é um momento de comunhão, vamos chegar mais cedo, se concentrar, pensar nos nossos entes queridos, nas pessoas que nós gostaríamos que fossem assistidas. Nós aqui temos toda uma equipe espiritual que está nos auxiliando, nos ajudando. Eu entendo, André, que essa é uma prática que foi muito utilizada, mas não é porque você não vai mais ter um livro com o nome das pessoas que a espiritualidade não vai entender que essas pessoas precisam de ajuda. E às vezes as pessoas encaravam, por exemplo, esse livro, não todas, mas algumas encaram esse livro como assim, eu vou lá
bota o nome e a espiritualidade que se vire. E a sua parte? E o seu envolvimento com aquilo? Como é que fica, sabe? Você quer tanto ajudar a pessoa, mas é meio que assim, eu vou deixar esse cesto aqui com esse bebê na porta da casa de alguém, e esse alguém que se vire. Ao invés a minha de você parte eu já fiz, que foi trazer. Pois é, exato, já deixei lá na casa de alguém. E aí, então, cadê a sua participação de... Por que você não pegou aquele bebê para você e pegou seus vizinhos e disse assim, gente, eu peguei esse bebê que a mãe abandonou e eu não sei o que fazer, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar? Porque isso dá mais trabalho. Então a gente costuma jogar. Isso eu estou dando um exemplo aleatório, mas poderia dar vários outros. De repente, por exemplo, quando você anuncia no centro que não vai haver passe individual, que o passe é coletivo, o povo chia. Mas passe coletivo não é a mesma coisa, eu não me sinto envolvida, parece que eu não recebi passe nenhum, acho que isso não funciona. Sendo que funciona da mesma forma. Porque o atendimento espiritual, gente, ele não acontece naqueles 30 segundos, 60 segundos da cabine de passe. Ele acontece durante todo o momento em que você se concentra naquelas palavras que o palestrante está dizendo, que você eleva seus pensamentos, que você se concentra em coisas positivas. Tudo isso já está lhe beneficiando. O passe é um detalhe diante de todo aquele mar de coisas boas que você está mergulhado ali no centro. Né? Então a gente vai percebendo que as pessoas gostam de dizer que não é uma religião, mas adoram praticar todos esses rituais, como terminar a prece e dizer que assim seja. Não é uma obrigação, mas você faz tanto isso que torna um ritual. Isabela, eu vou falar um óbvio, mas às vezes o óbvio passa, né? Sim. A doutrina espírita não chegou pronta, né? Ele começou com o livro dos Espíritos, e lá ele já diz, a única coisa, ele já começou dizendo que era uma doutrina filosófica. Aí depois, conforme veio, aí apareceu o científico, né? Aí depois veio a moral. Então, assim, quem debate muito dizendo que não é religião, se baseia justamente nessas falas, né? De filosofia, depois não, a ciência científica e tal, e Kardec fala muito isso, mas depois, lá na Revista Espírita, que já está com essas obras aí trabalhando, que ele vai refletindo e vai trazendo essas informações, e aí ele já... Porque a doutrina espírita, ela não veio fechadinha, aliás, e nem está, porque ela é progressiva. Conforme as informações chegam, se ela respeitar o tríplice aspecto, que é da moralidade, religião, filosofia e ciência, é doutrina espírita. Se não responder aos três, não é. Simples assim. Ela não está pronta, até mesmo porque, como os espíritos nos disseram, o conhecimento não foi dado todo. Está sendo paulatino conforme o nosso progresso. Tem coisas que ainda não podemos saber, eles foram claros nisso, em vários pontos, né? Que não cabe ainda a gente saber, porque a gente não tem condição de saber, assim como não tinha no passado. Então, é uma fala que foi, realmente ele falou, só que depois ele trouxe essa reflexão. E que aí a gente tem que ter justamente essa humildade de parar e pensar, realmente, ou não, cada um em si, mas o fato é que a gente defende esse pão, né? Eu prefiro pensar que sim, porque vejo que na prática a gente acaba se comportando como religioso. Tanto que quando o IBGE passa na casa das pessoas e pergunta qual a sua religião, se você frequenta o centro espírita, provavelmente você respondeu para esse questionário, espírita, mesmo nem considerando o espiritismo uma religião. Então é aquela coisa, né? Eu sou ateu, mas estou num aperreio, meu Deus do céu, me ajuda. Então, assim, né? Eu tinha uma amiga assim, que eu dizia isso, onde eu peguei e disse, sim, tu não disse que até ali, não, mas Deus acredita, eu não acredito nesse tal de Jesus. Eu, não, fala sério. Vamos a mais um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Forró da Paz com Ademar Santana. O mundo precisa
precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. O mundo precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Ó Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santo é teu nome, e venha a nós o teu reino de amor e de paz, aqui e em todo o universo. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Estamos de volta após esse breve intervalo, onde eu e Isabela continuamos respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Bora para a próxima. Eu me chamo Tereza e eu gostaria de saber, os sentimentos, eles ficam gravados aonde? No espírito ou no perispírito? Eita, Isabela, essa daqui é casca de banana. Aumentando. Andréia, essa pergunta, eu assim, vou te dizer, eu já li muito mesmo sobre perispírito, inclusive aquela Bíblia, né, que a gente tem dentro da doutrina espírita, do Zalmino Zimmermann, que fala, o nome é Perispírito, que é um livro, gente, dessa grossura. Eu tô sem ele aqui, porque acho que minha mãe andou aqui por casa e andou levando esse livro. Mas, enfim, dentro de toda essa minha vasta leitura que eu acho que eu tenho sobre essa temática, eu não lembro de ter ouvido ou lido, melhor dizendo, nitidamente sobre isso. A gente pode presumir que seja no espírito, né? Porque eu acho que o espírito é aquela centelha divina que guarda o que a gente tem de mais precioso. E os sentimentos é algo muito precioso. Se eu parar para pensar sobre o amor que me envolve, né? Sobre os bons sentimentos ali que estão presentes na minha vida, eu acho que é algo que o espírito leva consigo. Porque o perispírito, gente, vamos entender novamente sobre a temática. É o envoltório do espírito e é algo do qual o espírito nunca se desassocia. Ainda que ele se eleve a ponto de ser um Cristo, como Jesus é, ele não deixa, ele nunca perde o seu perispírito. A sua individualidade permanece ad eterno com ele.
E o perispírito, ele guarda, por exemplo, as nossas memórias. E aí, por isso eu fico meio que naquele questionamento entre sentimento e tudo mais. Mas eu acho que a memória, à medida que eu evoluo, eu posso perdê-la sem que isso me afete. Mas aquilo que me move, os bons sentimentos que me irradiam, eu não posso perder isso jamais, né? E a memória, mesmo estando no perispírito, e que a gente possa guardar muita coisa, aquilo que vai se tornando desimportante vai sendo esquecido. Então, por exemplo, numa encarnação, eu não vou... o perispírito pode até ter aquilo ali, mas nas minhas recordações eu não vou lembrar de tudo, apenas do essencial, né? Então, por esse entendimento, eu entendo que seria espírito. Mas, de fato, dentro da literatura, eu acho que foi Tânia a pessoa que perguntou, Tereza, né? Tereza. Tereza, eu não lembro de muita coisa que eu já li sobre o perispírito, eu não lembro de já ter lido essa informação. Nem mesmo nas obras básicas a gente não tem isso. Mas, juntando, né, A com B e todo o conhecimento que a gente tem, eu presumiria que seria espírito. Até mesmo porque nas obras básicas o perispírito é pouco falado. Kardec não trabalhou bem o perispírito. A gente vai ter mais informações de perispíritos depois. Isso. E eu concordo com a Isabela. Os sentimentos, que é o que mais temos de precioso, eu acredito sim também que seja no espírito. Onde é que está escrito isso, gente? É dedução, como a Isabela falou, né? Aquilo que fica gravado no perispírito é aquilo que a gente vai moldando para poder ir levando, mas outra coisa importantíssima, a Isabela falou, que o perispírito a gente nunca perde, ele vai se desmaterializando conforme a gente vai evoluindo, ele vai deixando de ser grosseiro até chegar num nível tão imperceptível de se confundir com o espírito. Mas ainda assim, é perispírito e espírito, um perispírito ligado ao espírito. E vou com a Isabela, tá no espírito. A gente pode até pesquisar depois melhor e trazer essa informação mais detalhada. Mas... Se a gente chegar à conclusão, Andréia, depois que a gente tiver uma pesquisa mais aprofundada, eu vou tentar reler esses pontos no livro do Zalmino, mas se a gente descobrir que não é isso, a gente volta num próximo programa e comenta que não. Se a gente não comentar... A gente não tem compromisso nenhum com ele. Como eu falei no começo, estudamos todos juntos. A gente está fazendo aqui ao máximo para poder ajudar você que tem dificuldade de entender, porque a gente estudou um pouco mais, mas a gente com certeza sim se equivoca. Então a gente vai, que a gente não vem assim mastigadinho não, gente. Vem pensando que a gente fica para poder trazer tudo só passado, não. A gente... puxa da memória e a gente tira isso, dúvida. André, deixa a coisa mais natural também. Com certeza. Às vezes, talvez, eu gosto muito de desmistificar essa ideia que as pessoas criam sobre o facilitador, sobre o palestrante, como se ele fosse alguém que soubesse de tudo, que é uma coisa que em outras religiões, voltando para a pergunta anterior, faz-se meio que esse pedestal, né, sobre essas pessoas que estão à frente. São inquestionáveis, né? Por isso a doutrina espírita faz esse rodízio, não tem alguém como uma liderança fixa, não enaltece, não aplaude palestrantes, encara aquele como um trabalho normal e não remunera. Por quê? Porque a gente entende que aquela pessoa é falível, como qualquer outra, e que ela não está acima de ninguém. Porque se todos nós estamos aqui nesse plano, a não ser os espíritos que venham em missão, que são poucos e raros, todos nós estamos aqui no mesmo patamar. Alguns dominam um pouco mais sobre esse assunto, outros sobre outros, mas o patamar, o nível aqui espiritual de elevação moral é o mesmo, gente, é o mesmo. Exatamente. Vamos a mais uma, e é dela também. Tá. Eu também gostaria de saber, os espíritos, ele têm poder de afastar os males sobre as pessoas e de atrair o bem sobre elas também? Essa pergunta é ótima. Verdade. Né? Quer começar? Pode começar, que eu vou abrindo aqui o livro dos espíritos. Tá. Sem dúvida, Tereza, nós todos temos essa possibilidade de atrair e de repelir. E, por exemplo, eu cito essa questão direto. Eu amo essa questão do Livro dos Espíritos, que é a 909. Leia aí pra gente, André, a questão 909.
O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim. Sim. Ou seja... E algumas vezes por fracos esforços. Ou seja, é um esforço muito insignificante que a gente precisa fazer. Tereza, a primeira coisa que a gente precisa entender é: nós vibramos numa frequência. E nessa frequência nos permite atrair para a gente aquilo que está nessa mesma frequência, seja isso bom ou ruim. Ah, Isabela, então eu quero me afastar de um mau espírito. O que é que eu faço? Saio daquela frequência. No momento em que eu vibro numa outra frequência, que eu me coloco, por exemplo, num trabalho do bem, elevo meus pensamentos, minha moralidade, não tem como eu permanecer. Vou dar um exemplo prático e bem material. Quando a gente, por exemplo, está num ambiente de trabalho, a gente está na escola, faculdade, qualquer coisa, você tem afinidade com um certo grupo de pessoas e não tem com outros. Ou então também ao longo da sua vida, você já viu que numa fase X da sua vida você tinha um grupo de amigos e que hoje você não se identifica em nada com esse grupo. Você continua andando com as pessoas que você não se identifica? Não. Em geral, a gente vai mudando, vai fazendo novos amigos, vai encontrando uma nova galera, digamos assim, que tem mais afinidade com aquilo que você vive e que você pensa. Então, por exemplo, pessoas, vamos supor, eu sou vegana e tal, e só saio com gente que vai para a churrascaria. Tem como dar certo? Ela vai provavelmente em algum momento também buscar pessoas que estejam ali naquele mesmo nível de pensamento, ou pessoas que minimamente respeitem aquela vontade da pessoa. Então, sim, a gente consegue afastar os maus espíritos, o quê? Nos elevando. E consegue atrair para junto da gente os bons espíritos também, nos elevando. Então, tudo é uma questão de frequência, de sintonia. Aquilo que eu me ligo vai dizer que tipo de companhia espiritual eu vou ter ao meu lado, Tereza. Mas, se eu não me engano, ela também quer saber questões materiais, né? Se tem como o espírito materialmente nos auxiliar, né? E aí eu vou ler essa bem daqui, a 528 do Livro dos Espíritos. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Aí é a resposta que os espíritos deram. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Então, tipo assim, materialmente os espíritos podem fazer alguma coisa? Podem, mas nunca derrotando as leis. Então, eu achei ótimo, mas só estou balançada de cabeça. Mas nunca derrogando as leis da natureza, como no caso aqui. A bala pode ser lançada, vai ser lançada, mas aí o espírito ofusca o inimigo ou inspira a pessoa a desviar, porque ela não era para ser atingida. Mas se ela tivesse que ser atingida pela bala, por mais que o espírito se compadeça, mas ele sabe que ele tem que passar por isso, então ele não vai derrogar as leis divinas. Eu tenho que vou morrer, eu tenho que, tá chegando meu momento, um espírito aqui me inspira para subir numa escada, que é uma questão anterior a essa daqui, e a escada quebra. Foi o espírito que quebrou? Não, mas ele sabia que aquela escada estava frágil e que o meu peso poderia quebrar e fazer eu me machucar, talvez até morrer. Ele quebrou? Não, ela já estava frágil, mas ele sabia disso, eu não, e ele me inspirou a subir. E onde é que está o meu comprometimento com a história? Eu subi, mesmo sabendo que a escada estava com problema. E André, eu tô rindo porque na hora que tu fez essa pergunta, tu disse sim e eu respondi não ao mesmo tempo. Eu sei! Porque... o que acontece? Aí tudo é uma questão de interpretação. Vejam só, novamente, né, André? A gente escutou a mesma pergunta e eu tive um pensamento e a André foi por outra questão que eu nem tinha visualizado. Eu não sei exatamente o que a Tereza queria ouvir, mas está aí as duas respostas. Porém, novamente, nesse questionamento da Andréia, a divergência é só com relação à forma de pensar, porque nós duas estamos chegando à mesma conclusão. Só que, se você pensar, Tereza, no caso, que foi a pessoa que mandou a pergunta, se você está falando assim, existe a possibilidade de um espírito chegar
e interromper esse projétil, tipo, desmaterializar esse projétil? Então a resposta é não, ele não interfere materialmente nesse aspecto. A interferência material a qual a Andréa se referia é uma interferência de sugestão. Eu vou sugestionar que aquela pessoa, por exemplo, se levante e desvie dessa situação. E aí vai do livre-arbítrio da pessoa decidir. Vai da pessoa usar o seu livre-arbítrio, melhor dizendo, essa frase está melhor posta, decidir se ela quer levantar ou não. Ela vai sentir aquilo, sabe? Ela vai conseguir perceber, mas ela vai decidir. Eu quero levantar, eu não quero levantar, eu quero desviar, eu não quero desviar. Mesmo que ela não saiba o que está vindo, mas ela sente intimamente que algo vai acontecer. E ela usa do livre-arbítrio dela para fazer algo ou não fazer nada. Ou então a segunda possibilidade, como a Andréa leu na questão, olha, eu vou aqui fazer com que fulano não enxergue tão bem, não visualize esse envio desse projétil e tudo mais. Mas aquela pessoa pode continuar insistindo naquilo ali. Porque no momento em que eu sugestiono ou faço com que ela não visualize tão bem, eu estou fazendo algo, mas ela pode persistir naquele erro. É como tem um memezinho que eu de vez em quando posto que diz assim: às vezes eu estou querendo fazer algo, aí Deus vai lá, pega a minha mão e diz assim: ô Isabela, hoje não faz isso não, minha bonitinha, não faz. Por quê? Porque isso acontece comumente. A espiritualidade vem, te inspira e fala: olha, não se vingue, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou então não humilhe determinada pessoa, ela errou, mas todo mundo erra, você também já errou muitas vezes e por aí vai. Então a gente vai percebendo que existe a possibilidade de nós sermos a todo momento sugestionados, mas vai do nosso livre-arbítrio decidir o que fazer, né? Exatamente. E isso a gente percebe a todo momento, só a gente reparar no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está numa rua deserta e diz: meu Deus, eu não devia estar aqui, mas você insiste, de repente acontece alguma coisa. Você foi meio que avisado, né, para você não ir. Só que a coisa, às vezes a gente quer, tipo assim, que vem um anjo do céu: ô, minha filha, não vá, por isso, e não vai ser. Porque como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Onde é que vai estar o meu mérito? Se eu for o anjo do Senhor que veio me dizer, onde é que vai estar meu mérito? Né? A gente só quer colher, mas não quer plantar, não quer ter o trabalho de chegar até a colheita. E aí é que está o negócio. Então, ele chegar e realmente desmaterializar ou fazer alguma coisa para favorecer ou piorar, não, mas é justamente nessa inspiração e não antevendo as coisas ao nosso redor, porque eles sabem mais do que nós mesmos. Vamos a mais um breve intervalo, para a gente no próximo bloco estar encerrando, e já que a gente volta, Verdade ou Mito, com o grupo Alma Sonora. É só o início. Quem poderia me dizer se no final há um céu ou se acaba em precipício? Tanto desacreditei de você, tanto que busquei verdades em mim, tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros, e era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos, e era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar
verdade ou mito? Quem poderia me dizer? Se contesto ou nego, ou me rendo a você. Desacreditei de você, tanto que busquei verdades em mim. Tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. Sentir a brisa falar, sentir que posso voar. Límpido, lívido, cálido, solto, livre como um rio que corre para o Estamos de volta para dar continuidade. Isabela, a última, tá? Tá bom. Olá, Andréa e Isabela do Grupo Divulgar. Eu sou a Agnes e eu tenho uma pergunta para vocês hoje. Já que o nosso mundo está em transição, já aconteceu de algum povo que foi, vamos dizer, banido ou tirado do seu mundo, que era muito mais avançado que a sua espiritualidade, e veio para cá, para a Terra? É uma boa pergunta. Eu acho que o caso clássico mais conhecido dentro do movimento espírita, que é sempre utilizado de exemplo, são os exilados de Capela, né? Que saíram desse planeta, que já estava passando por uma fase de transição, um estágio mais evolutivo, e vieram povoar a Terra, né? Foram ali os primeiros habitantes e tudo mais, e ajudaram muito a Terra nas descobertas, nas novas invenções e tudo mais. E esse exemplo, Agnes, mostra pra gente, algumas pessoas, às vezes, quando leem sobre esse caso, por exemplo, ou casos semelhantes, elas pensam assim: mas vocês não dizem que a gente não evolui? Como é que eu posso sair de um estágio tão evoluído para vir para um planeta primitivo, por exemplo? Mas você vem ali como alguém que precisa resgatar certas coisas que teve todas as chances para resgatar e não fez. E aí você vem colocada, né, num plano como esse de forma forçosa, digamos assim, para que você ajude aquela civilização no seu desenvolvimento. E se você avançar o suficiente, você volta para o seu. Entendam, gente, nós não estamos presos, aproveitar essa pergunta para comentar, né? Nós não estamos presos a um planeta em que começamos as nossas encarnações. A gente vai sempre estar preso a estar vivendo num plano que corresponde ao nosso nível espiritual, ao nosso nível moral. Isso é o que determina onde nós estaremos. Então, se eu, Isabela, avançar o suficiente nessa encarnação, pode ser que na próxima eu não reencarne mais na Terra, já reencarne em outro plano. Tudo depende do meu nível espiritual, tá bom? Isabela, eu vejo essa situação do quão, assim, o entendimento de Deus é perfeito e ele aproveita tudo. Eu não aceitei a evolução do planeta que aqui vive, eu não quero, enfim, não tá bom, não quero ser assim, eu não quero me melhorar, eu quero só aquela aí.
aquela situação que eu estou, mas eu estou atrapalhando, né? O progresso dos outros que aqui estão indo e eu estou querendo ficar para trás. Beleza, então você, com toda a informação que você tem, vá para ali ajudar aqueles que não têm, que precisam dessa informação, que precisam desse conteúdo. Aí você vai impulsionar aqueles que estão bem atrasados. E aí você vai valorizar aquilo que você deixou, que você perdeu, né? A gente não fala muito aqui, poxa, a gente só dá valor depois que perde. Né? Quando está aqui, não dá o devido valor. Perdeu, a gente valoriza, mas agora Inês é morta, né? Então a gente vê o quão tudo Deus aproveita para nos ajudar mesmo, porque já que eu não quero progredir, beleza, então vá para um lugar bem atrasado para você ajudar eles a progredir, e você dá o valor tudo que você conquistou, e aí por seu próprio mérito, que aí você vai cair em si e tal, você volta para aquele outro onde você estava, né? Exato. E, inclusive, enquanto tu falava, eu sempre gosto de pensar, para mim, para o meu aprendizado, eu sou muito visual. Eu sou uma pessoa que as pessoas estão falando, tipo, o professor está dando uma matéria, eu estou tentando trazer aquilo ali para alguma possibilidade visual, eu quero visualizar aquela história. Enquanto tu falava, Andréa, isso, eu fiquei pensando assim, olha, um aluno, vamos supor que ele seja um bom aluno até, é inteligente, mas ele é muito conversador. E ele conversa tanto que atrapalha o andamento da turma, porque ele desconcentra as pessoas, ele tira ali a autoridade do professor, ele acaba desrespeitando, mas ele fala assim, mas eu sou inteligente, isso aí eu já sei, tipo, quem não sabe, problema seu. E aí o professor faz o que com esse tipo de aluno? Retira ele de sala de aula e manda ele para a coordenação, para a direção e tudo mais. Então ele se afasta momentaneamente ali dos seus para cumprir ali um castigo, né, que as escolas têm. E vamos supor, por exemplo, que um desses castigos pudesse ser, além de fazer uma atividade, de levar uma suspensão, de ficar um tempo sem ir na escola, ele de repente também pudesse receber como punição, olha, agora você vai ser monitor numa série antes da dele. Você vai auxiliar aqueles alunos ali que estão com dificuldade e tal. Para ele é sempre maçante. Por quê? Porque ele já sabe aquilo e agora ele está tendo que ajudar outras pessoas que estão com dificuldade, que são de uma série inferior a dele. Ele não está mais aprendendo coisas novas, né? Ou melhor, as coisas novas que ele está aprendendo não é de conteúdo de estudo, é de conteúdo moral. Porque forçosamente, no momento em que ele tiver que lidar com aqueles que são inferiores intelectualmente, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai ter que trabalhar a humildade dele, a paciência para ensinar essas pessoas e uma série de outros atributos mais emocionais do que intelectuais. Né? Então, e a gente percebe muito isso. A doutrina espírita sempre mostra para a gente que o nosso avanço intelectual, infelizmente, não corresponde ao nosso avanço moral. Muitas das vezes você tem uma pessoa que tem um intelecto lá em cima e a moralidade lá embaixo, né? São aquelas pessoas que não conseguem cumprimentar o porteiro, que não perguntam o nome do garçom, que distratam as pessoas. Quer dizer, às vezes o nível intelectual tem ali um pós-doutor, mas moralmente são pessoas ali de um baixo nível, assim, lamentável, né? Então, essas pessoas, quando são obrigadas ali a estarem com pessoas de nível intelectual inferior ao dela, ela acaba aprendendo a moralmente evoluir. Então, é um mecanismo, né, que a espiritualidade tem para nos ajudar, né, nesse crescimento. Exatamente. Com isso, a gente encerra. A gente conseguiu responder todas as perguntas, ficamos com débito com a Tereza, mas a gente vai se certificar e trazer aqui brevemente para vocês. E aí, esse é o nosso último programa de novembro. Avisamos vocês que nesse mês de dezembro, o Grupo Divulgar vai estar fazendo a retrospectiva de seus programas. Então, vamos selecionar e colocar no ar programas para serem reouvidos e revisitados, que merece o nosso segundo olhar, e aquele que não assistiu poder assistir, aquele que assistiu assistir novamente e interagir conosco. Para janeiro de 2022 a gente vem com novidade, com todo o gás, como sempre, né, Bel? Exatamente, podem esperar novidades aí para o começo do ano, muitos programas inéditos, novas temáticas aqui, sempre trazendo o melhor da doutrina espírita para vocês.
Isabela, tu já selecionou os teus que vai colocar no ar? Menina, do programa O Que Diz o Espiritismo? Tu falou. Enquanto tu falou, eu fiquei aqui pensando, gente, quais os temas polêmicos, assim? Eu acho que tem alguns aí, assim, acho que a obsessão é uma temática bem legal. Eu tava aqui pensando se eu já tinha feito algum sobre perispírito, tu acredita? Enquanto a gente conversava, eu falei, gente, eu gravei sobre perispírito, mas se eu não gravei, gente, podem esperar que para janeiro vai ter esse programa. Para janeiro vai ter. Para janeiro vai ter. E aí vamos falar também, outra coisa, um programa também que eu acho que foi bem polêmico, foi um programa sobre bebidas. É uma questão que as pessoas têm muitas dúvidas. Outro sobre comer carne, a doutrina espírita é bem explícita sobre isso. Tem inclusive questões no Livro dos Espíritos. Eu acho que aí são programas aí que tem umas temáticas bem legais, bem polêmicas e necessárias, né, para o nosso aprendizado. Pois é, meus queridos amigos, chegamos no final do programa de hoje. Minha querida Bela, muito obrigada mais uma vez a parceria. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigada por estar sempre conosco. Continue a ouvir a Web Rádio, 24 horas no ar, todos os dias da semana, tanto na Web Rádio como no aplicativo. E esse programa e os outros estão disponíveis na nossa página no YouTube. Acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente mantém informado vocês do que a gente vai estar trazendo no mês de dezembro. Um abraço a todos, paz e alegria. Tchau, gente. Você ouviu o que é o Espiritismo?